Meu nome é Maneca Thaís Vieira. Entrei em 91, saí em 95, fiz a engenharia agronômica na Exalc. Saudações exalquianas! Que eu escolhi Exalc? Eu era tão pequena quando eu escolhi Exalc que eu nem lembro quantos anos eu tinha. Eu morava na Avenida Carlos Botelho, sou nativa, do lado da Exalc. Ia até Exalc todo dia passear, ia empinar pipa, ia andar de bicicleta. Acho que aprendi a andar de bicicleta sem rodinha lá dentro. E além disso, no colégio eu tive professores exalquianos que falavam da Exalc. Então eu nunca pensei em seguir outra profissão. Eu acho que eu escolhi Exalc desde criança, desde que eu me conheço por gente. E para completar um pouquinho mais, no colégio, além de ter professores que estudaram na Exalc, tinham amigos dos meus pais e as mulheres, né, as esposas de dois deles, trabalham na Exalc. Trabalharam até pouco tempo, a Marília Wetter e a Tsai. Então, quando eu já era um pouquinho mais velha, não tão criança, eu tinha uma admiração muito grande por essas duas mulheres que trabalhavam na Exalc. Então, escolhi a Exalc, não sei quando. De bicho, gente, época de bicho foi muito engraçada, minha época de bicho, porque eu já conheci algumas pessoas da Exalc, já conheci alguns professores. Eu não levava trote, eu não ajoelhava, eu usava chapéu quando eu queria, às vezes era gostoso, você consegue uma carona porque tá com chapéu ou quando tá sol, e frequentava todos os círculos. Então, apesar de não levar trote, eu fui pegar ração em todas as repúblicas, eu ia em todas as festas, mas eu também ficava conversando no CV. Então, acho que foi uma época de bicho meio diferente, assim, do padrão. Circulava em todas as tribos e não levei trote nunca na vida, não ajoelhava, não me apresentava. Eu me vi como uma exalquiana, eu acho que foi quando saiu o resultado da FUVEST. Na verdade, eu não tinha muita dúvida. Foi o único vestibular que eu fiz para engenharia agronômica. Quando saiu a lista da FUVEST, eu lembro que eu estava na praia, era nas férias, eu estava sozinha lá no apartamento sem meus pais. E aí saiu a lista, eles ligaram para avisar que tinha saído. Quando eu voltei para fazer a matrícula, eu fiz a matrícula e já fui para a Exalc e já comecei a participar do coral no mesmo dia da matrícula, que estava tendo ensaio. Então, acho que como exalquiano foi quando saiu a lista da FUVEST. Gente, para mim, a Exalc sempre fez parte da vida. Como eu falei, desde criança eu já sabia que queria estudar na Exalc. Aí, pela adolescência, eu tive convívio com exalquianos, né, com pessoas, como eu falei, com a Tsai, com a Marília, que trabalhavam na Exalc. E também, meu pai foi maestro do coral da Exalc. Então, quando eu ainda estava no colegial, que agora é ensino médio, eu tinha muito contato com pós-graduandos. Meu pai sempre foi muito acolhedor, meu pai e minha mãe. Então, todo mundo que era de fora, os estrangeiros, principalmente peruanos, chilenos e pós-graduandos de outros estados do Brasil, ele levava o final de semana para casa dele, para almoçar, porque sabia que estava todo mundo longe das suas famílias. Então, foi um outro tipo de contato que eu tive. Então, acho que a Exalc, que representa para mim, é parte da vida, desde a infância, pela adolescência, pela graduação, e hoje eu trabalho lá. Então, não tem como desvincular a Exalc do resto da minha vida. Olha, como nativa, como eu falei, meu pai sempre foi muito acolhedor. Então, eu já tinha esse contato com exalquianos, mas principalmente de pós-graduação e alguns da graduação, antes de entrar na Exalc. E quando eu entrei na Exalc, não foi diferente. Eu comecei a levar os amigos lá para casa, né, dos meus pais. Gente, para vocês terem uma ideia, e todo mundo que é do meu ano vai lembrar, com certeza, o primeiro churrasco de primeiro ano, foi na casa do meu pai e da minha mãe. Eu cheguei lá e falei, olha, posso fazer o churrasco com o pessoal da Exalc? Ah, pode. Aí chegam 200 pessoas, eu lembro até hoje. Eu não sei se alguém mais vai falar disso, mas
Eu acho que as outras pessoas podem ter até mais memórias, mas outro dia a gente estava lembrando que no final do churrasco a piscina ficou marrom, parecia um lodo, com uma melancia atômica boiando, o pessoal subia no telhado, pulava na piscina e meus pais de boa. Os amigos continuaram indo lá depois disso, só não teve mais churrasco. Então a vida como nativa foi muito legal por isso. Todo mundo frequentava a casa, né, dos meus pais, tinha amigo que ia lá estudar, conversavam com os meus pais também. Eu lembro uma vez a Juana quebrou o pé, não conseguia dirigir, morava sozinha, foi morar lá na casa dos meus pais por um tempo, até se cuidar, então, enquanto estava com o pé quebrado. Tinha amigo que ia lá quando nem eu estava, conversava com eles. O Gavião ia para estudar, ficava tomando café na cozinha com a minha mãe, conversava com meu pai, tocava um violão, às vezes dormia no sofá, só depois que eu chegava e daí ia estudar, né? Então, já tinha dormido, já tinha conversado, ele ia lá só para passar o tempo. Mas eu também frequentava bastante várias repúblicas e também o CALC, o CV, a Casa do Estudante. Então, foi uma vida de nativa bem legal, bem integrada. Eu fiz poucas, eu ganhei bastante serenata. E isso da serenata é legal, porque a casa do meu pai era aberta nos dois sentidos. No sentido de acolhimento, mas no sentido físico também, porque era uma casa com um muro muito baixinho, com um portão que não tinha cadeado, não tinha tranca, então as pessoas entravam. Então teve serenata sim lá, porque o pessoal sabia onde eu morava e alguns eram amigos bem próximos. Mas a mais engraçada de todas foi uma serenata da tipo Zero Eye, da TZU, que eles entraram, isso porque eles tinham emprestado o violão do meu pai para fazer a serenata. E eles foram lá à tarde para buscar e depois voltaram à noite para fazer a serenata de surpresa. Só que foram na janela errada, ficaram cantando na janela do meu pai, que é maestro, tudo desafinado, já tudo bêbado. Eu só lembro do meu pai abrir a janela e falar: vocês erraram de janela. Aí foram na minha. Mas é legal, serenata era uma coisa legal. Mas eu não fiz muitas, não. Eu lembro das serenatas que chegavam lá. Frequentava o CALC. Teve uma época que eu ia muito no CALC para jogar sinuca, lá no terceiro andar, né? E frequentava o CV também, os dois. Frequentava o CALC. As memórias que eu tenho do CALC nem são tanto de festa, né? O que tinha? Tinha Bar do Queiroz no CALC, depois mudou para o CV, mas era mais desse convívio de lá, a gente fazia fotocópia lá, né? Tinha máquina, tinha as apostilas. Mas o que mais fica na minha memória é a sinuca ali do terceiro andar. E assim, quando eu era aluna, todo mundo da minha turma, a gente tinha esporte, eu não sei como chamava, se era educação física ou esporte, que valia crédito e era obrigatório. Então eu ia nadar, na hora do almoço eu ia nadar, o Benca ficava lá, passava um treininho, acho que a gente tinha 2 semestres. Só que assim, eu nunca fui uma nadadora, mas eu nadava. E às vezes tinha pessoal de outros anos também que estava lá junto. Então, quando tinha interrepúblicas, interusp, tinha que ter mulher, tinha menos mulher naquela época também. Falava, vem, a Maneca vai nadar. Aí eu ia nadar e perdia tudo. Chegava em penúltimo lugar, sabe? Às vezes em último. É a única coisa. E eu sempre gostei muito de ver o rugby. Então eu ia torcer, ia acompanhar. E acho que só isso, mas de torcer muito não. Interreps entrava como agregada um ano em uma república, outro ano em outra. E Interusp ia nadar para perder, em último lugar. Eu acho que os professores do primeiro ano marcam muito todo mundo, né? Não só do primeiro semestre, mas do primeiro ano inteiro. Então, o Maricone, acho que todo mundo vai ter uma memória do Maricone muito positiva, porque era uma figura, né? Ele conseguia integrar a classe com aquele jeito dele, as brincadeiras. E apesar de não ter sido uma área que eu fui, quando eu entrei na Exalc, eu era muito focada, eu queria seguir a área de genética, que era a minha paixão. Depois eu mudei. Mas esses do primeiro ano eu lembro muito do Maricone e também do Klaus e do Pereira, que davam as matérias de física do ambiente,
E eu lembro muito da abordagem deles, que já era uma coisa muito diferente do colégio. O resto era muito parecido, né? A química, a botânica. Não sei se é por ter estudado no colégio que já tinha uma vertente mais agro, né? Não mudou muito para mim as outras matérias de primeiro ano. Mas uma professora que me marcou muito foi a Marília Wetterer, porque quando eu estava no terceiro ano, depois da primeira aula que eu vi dela, que era na área de tecnologia de alimentos, e ela falou um pouco de agribusiness, da importância do processamento, eu falei, putz, é nessa área que eu quero ir. Então foi aquele ponto de inflexão, foi quando eu mudei, fazia estágio numa área, tinha um projeto de iniciação científica, e falei, não, quero seguir por esse caminho, e é onde eu estou até hoje. Foi a partir desse momento, esse momento do terceiro ano, em que foi uma área que eu não sabia que fazia parte do escopo das possibilidades para o engenheiro agrônomo. E para mim fez todo sentido. Depois dessa primeira aula da Marília, eu falei, claro, a gente está produzindo alimento para comer, então eu quero trabalhar com desenvolvimento de produtos, com a integração da cadeia, em agregar valor. Eu acho que esse foi um ponto de encontro, porque foi a carreira que eu segui depois. Eu lembro que na formatura eu estava bem tranquila, porque como eu fui para essa área de alimentos, eu quis fazer um mestrado depois, para ter uma especialização na área. Tanto que aquela crise, o que eu vou fazer agora que eu me formar, não veio no momento da formatura, veio depois do mestrado, um pouquinho depois, aí que eu tirei o pé, dei uma paradinha. Então, na formatura eu estava assim, emocionalmente muito tranquila. Só que foi, acho que a terceira ou quarta turma que a gente teve a formatura no Gramadão, numa época em que não tinha mais nada. A gente não tinha tenda, não era toda essa estrutura que tem hoje. Tinha um plano B, que era um ônibus para ir até o ginásio, e no final da colação de grau, eu lembro que por baixo eu estava de shorts e camiseta regata, porque era um calor danado, com aquela beca e um sapato de salto bem bonito, ainda bem que ninguém via a gente sem beca. E no final, depois que já acaba a formatura, a gente está lá cumprimentando os pais, os parentes, os amigos, caiu uma chuva, mas uma chuva daquelas, mas foi no final, que eu fui inteira molhada. Eu lembro de ir na festa, no baile, no coquetel, não lembro o que tinha depois, o cabelo tudo molhado, porque voltei para casa, tomei banho para ir pingando depois no baile. Eu acho que o momento da formatura que lembra mais é isso. E claro, a ode, né? Eu acho que todo exalquiano lembra do momento da ode e do acendam-se as luzes do Zilmar. A gente teve a sorte de ter o Zilmar como mestre de cerimônias, é inesquecível. Eu acho que o meu desafio maior, como eu falei, foi depois, foi no mestrado. Aí eu tirei um pouco o pé do freio, fui pensar em outras possibilidades, não sabia se queria ir para a carreira acadêmica ou não, parei um pouquinho e depois resolvi continuar na carreira acadêmica, fazendo doutorado, depois fui trabalhar na Embrapa e acabei voltando para a Exalc como professora. Mas eu acho que a gente, como engenheiro agrônomo, é muito bem preparado, a gente conhece muito o assunto. A gente tem uma visão holística, integrada, que é um diferencial em qualquer carreira. Então, assim, sinceramente, não teve muitos desafios. Foi sempre agregar aprendizado, mas com uma base muito boa. O que diferencia o exalquiano de qualquer outro engenheiro agrônomo ou outro profissional de outra área relacionado ou não no mercado de trabalho, até porque hoje a gente tem outros cursos na Exalc também, diferente do que a gente tinha em 95, além da formação que é eclética e que permite uma visão integrada de um sistema que é complexo, é a rede de amigos. Então, isso de você ter colegas que, mesmo que você fique muito tempo sem ver, quando você volta, precisa de uma ajuda, ou precisa de uma consultoria, ou de um parecer, eu acho que é de um valor inestimável, é muito difícil medir isso, mas com certeza essa rede de contatos é um diferencial muito forte. Além, claro, da organização de ex-alunos que a gente tem para poder manter esse contato, porque sem essa organização a gente não adianta nada, né? A rede nem existiria.
Eu acho que o principal diferencial é esse. E permitir a diversidade. Se a gente for se lembrar, como eu falei, na época de bicho eu não levava trote, não ajoelhava, e numa época em que isso era o padrão, e isso não me limitou em nada. Cada um pode ser o que quiser. E não vai haver amarras para limitar a atuação, o desenvolvimento de um aluno, de outro em uma área ou em outra. Um reflexo é a gente vê quantos exalquianos a gente tem nas mais diversas áreas, né, de atuação hoje em dia, que não se restringem apenas a uma produção agropecuária. Maior aprendizado, eu acho que é ter uma visão integrada. É saber que os problemas não são fáceis de resolver, mas que a gente tem que tentar resolver mesmo assim, e nem que seja a partir de uma esfera pequena, e que isso vai ter um impacto num sistema maior. Eu acho que essa é a principal visão. Deixada, né? Tá bom. Olha, a relação é assim... Algo que é curioso do Exalc é que a gente também não tem essa rede restrita só à turma. Se eu for ver nos últimos anos, eu posso ter tido relações muito mais próximas com alunos de outras turmas, muitos que nem eram tão próximos assim na época da graduação, né? Alguns mais velhos, alguns mais novos, mas hoje em dia é uma relação assim bastante próxima, né? A gente tem amigos verdadeiros nisso. Mas o que é legal é que os amigos que ficaram daquela época, quando a gente encontra hoje em dia, parece que o tempo parou, que nada mudou e a conexão é restabelecida de uma maneira muito rápida. Tem uma história, um caso que aconteceu em 2018, que foi muito engraçado. Eu tinha um trabalho na França, tem uns projetos de duplo diploma, com cooperação internacional, com várias instituições francesas. Então, todo ano eu vou para a França e visito algumas cidades. Nesse ano, tinha um final de semana, e nesse final de semana, uma outra pessoa que estava comigo, que trabalha na Exalc, falou: olha, vamos para a cidadezinha tal, que eu tenho uma conhecida lá. Quando eu cheguei na cidadezinha tal, que era na Bretanha, o marido da conhecida, da amiga, era o coliforme, que é colega de turma. E eu cheguei com o carro para ver, aí ela: oi, Maneca, tudo bem? Fiquei na casa dele o final de semana inteiro, não tinha mais o contato, fazia anos que não via, e foi um final de semana super legal. Então, eu acho que, não sei se outra instituição permite uma aproximação como essa depois de vários anos. E o curioso é que foi nessa mesma viagem, foi maio de 2018, a gente teve a greve dos caminhoneiros, e eu deixei meu carro parado no aeroporto e estava com um restinho de gasolina. E a greve começou depois que eu já estava na França, e eu não sabia se eu conseguia voltar de Guarulhos até Piracicaba. Rede de exalquiano de novo. Fui andando até onde deu a gasolina do meu carro, conversando pelos grupos de WhatsApp com os exalquianos da região de Campinas para pedir ajuda. Falou: olha, alguém me socorre aqui. Aí consegui o contato, né? A Chinchila ofereceu ajuda, falou: não, vem em casa, era em Vinhedo, no meio do caminho, vem em casa, deixa o seu carro aqui sem gasolina. Então fui, tomei banho, comi, fiquei alojada ali na casa dela, e para voltar para Piracicaba tinha o Rodo, que é de um ano acima, que tinha ido ver jogo de futebol, e ele é sortudo, ele não estava sem gasolina porque tinha carro a diesel, passou, me deu uma carona, trouxe na porta de casa. Então, assim, essa rede, é claro que para o lado profissional ela é super importante, mas pelo lado humano, dessas relações, a empatia que o exalquiano tem um pelo outro é algo muito especial. Só a gente tem isso. Eu acho que a tradição exalquiana que mais me emociona é esse cuidado de um com os outros. É você saber que tem um exalquiano em qualquer canto do mundo, que você pode nem ter conhecido, mas como exalquiano você vai lá e quer ajudar e quer trazer junto. E faz todos os esforços para que a gente continue com essa conexão, com essa rede que é tão importante. Então, acho que a tradição exalquiana mais importante é essa cultura das relações pessoais. Eu acho que o que eu gostaria que não mudasse na Exalc, nunca, e eu torço muito por isso e me esforço também, é que a gente mantenha esse contato entre os exalquianos. E essa eu acho que é a única tradição que deve ser mantida a qualquer custo.
que a gente mantenha esse contato e essa relação entre os ex-alunos. Gente, olha, nosso jubileu de prata, 25 anos, a mensagem que eu tenho é muito simples. Se esforcem, tentem ao máximo, sabe? Deem um jeito de participar dos encontros. Nem que não seja de todos, mas a gente tem tanta possibilidade de encontro. Tem jantar da DEALC, tem churrasco, tem as comemorações, tem encontros paralelos que a gente pode fazer. Então, eu acho que é não se acomodar no canto. Às vezes dá preguiça, mas faz um esforço. Fala, vamos lá, rever o colega. É muito gratificante. Eu falo isso porque eu vou todos os anos em todos os encontros e pretendo ir sempre. Então, a mensagem é essa.